Olá, seja muito bem-vindo ao Nossa Resenha, o programa de entrevistas do nosso futebol, onde a gente sempre recebe personalidades do esporte que a gente mais ama. E aqui na tela do canal da maior paixão nacional, você confere de perto o Campeonato Alagoano e também a Copa do Nordeste. O CRB vem sendo protagonista nas duas competições. E por causa disso, a gente recebe hoje o Mário Marroquim, presidente do Clube de Regatas Brasil, que vai trocar uma ideia sobre as pretensões da equipe regatiana para a temporada, olhar um pouco para trás, pensar também na Série B do Campeonato Brasileiro e muito mais. Presidente, muito obrigado pela sua presença aqui no Nossa Resenha, seja bem-vindo. Obrigado, Matheus, obrigado, Wellington, também, participar aqui com vocês aí da nossa resenha, trazendo algumas informações, trazendo um conteúdo diferente aí que a gente possa somar com, como você disse aí, o esporte aí mais desejado por nós, o esporte que nós amamos tanto, que é o futebol. E ao meu lado, trazendo informações do Galo, do Galo Alagoano também, né? E ao meu lado, compondo a bancada, Ellison Silva, nosso parceiro aqui do canal. Seja bem-vindo, Ellison. Fala, Matheus. Olá, presidente. Pois é, o CRB começou a temporada, né, mantendo uma grande invencibilidade, vai para a sua terceira final de campeonato alagoano consecutiva, vai fazendo um excelente início de Copa do Nordeste e, claro, com essas credenciais ele já se habilita a entrar na Série B do Campeonato Brasileiro como candidato, né, se colocando entre os candidatos ao acesso para a elite do Campeonato Nacional. Sem dúvida. O Ellison tocou no Campeonato Alagoano, presidente, e por aí que a gente pode começar o nosso papo. O CRB consegue a vaga na final, vai disputar o título contra o Asa, busca um tricampeonato e a 34ª conquista estadual. Qual é o tamanho do Campeonato Alagoano na agenda do CRB? Ele é uma prioridade máxima? Ele é, claro, uma conquista importante, mas não é a principal. Quando vocês fazem o planejamento, qual é o tamanho da conquista estadual? Matheus, os estaduais passaram a ter uma força muito maior no cenário nacional a partir do momento que a Copa do Brasil, a vaga da Copa do Brasil, ela é dada para quem quem é campeão e vice estadual, e tem mais uma vaga ainda para uma outra Copa Alagoas não disputa. Então, no momento que você não fizer um bom campeonato alagoano, você não está só sacrificando o campeonato alagoano em si, você está sacrificando a agenda da Copa do Brasil do ano seguinte e também, principalmente, o campeão dá direito à Copa do Nordeste, que é um torneio espetacular, que somente o campeão tem vaga direta. Tirando o campeão, você vai passar por seletivas. Então, os campeonatos estaduais, e aí sim eu estou falando no cenário nacional, eles passaram a ter uma relevância muito maior, talvez do que tivesse algum tempo atrás. Então, a gente tem que ter muito cuidado, muito zelo. Além disso, muita gente acha, não é tão importante. Deixe de ganhar para você ver se você vai achar que não é importante. Deixe de ganhar para você ver a crítica do torcedor. Lógico que você entende que o desejo é um acesso. É muito mais difícil você conseguir um acesso do que você ser um campeão alagoano, de fato. Então, muita gente acha e deixa em segundo plano a relevância do campeonato, vamos dizer assim, alagoano, mas ele é tão importante quanto. E ele é o início. Wellington, eu quero só corrigir você aí, ajudando um pouco mais na história do CRB. Esse é o 13ª final consecutiva que o CRB tem. É a 13ª. Nós vamos aí, eu completo 3 anos agora no dia 1º de abril, dia da mentira. E tenho a oportunidade aí de levantar a 3ª taça no dia 6 de abril, próximo agora. Então a gente tem a oportunidade aí de ir para a nossa 3ª final. Aliás, estamos na nossa 3ª final, mas a oportunidade aí de ter o 3º título, tá? Mas é a 13ª final consecutiva. Então, de fato, o CRB tem trabalhado muito no Alagoano. Das 12 finais anteriores que nós participamos, o CRB levantou 8 taças. Essa seria a 13ª e a gente busca
13ª final, e a gente busca a 9ª taça, vamos dizer. Então, estamos trabalhando aí numa hegemonia muito grande do futebol alagoano. Espero sim que a gente consiga ser tricampeão e consiga realmente buscar, mas eu vejo o Campeonato Alagoano como importantíssimo para a gente, é a missão número 1. Essa é a missão número 1, porque dela advém todas as demais, assim como a Copa do Brasil do ano seguinte e também a Copa do Nordeste também. Então ela deixou de ter uma relevância pequena para ter uma relevância grande. Então o Campeonato Alagoano é muito importante, sim. A referência era justamente essa, Mário, é que a sua terceira temporada, né, na frente do clube, vai para a sua terceira final de Campeonato Alagoano, a terceira seguida contra o Asa, né? E tenho amigos torcedores do CRB que muitos criticam que o time dá muita atenção para o campeonato estadual, mas se você pega o seu maior rival, o CSA, nessas temporadas que ele não se classifica sequer para a decisão, a gente tem visto o resultado, né? Que nesse ano não se classificou sequer para a semifinal do Alagoano, aí não tem Copa do Brasil, não tem Copa do Nordeste, fica sem recurso e fica em uma situação difícil, sem presidente agora e tudo mais. Mas voltando para o CRB, eu queria saber também se essas decisões contra o Asa acabam aflorando essa rivalidade, né? Capital e interior, porque fica sempre muito direcionada essa rivalidade do clássico da capital, do CSA contra o CRB. E agora vai surgindo e aflorando a rivalidade maior contra a equipe de Arapiraca. O senhor acha que isso também acaba sendo benéfico para o futebol alagoano como um todo? Você ter um time do interior também buscando ser protagonista no estado? Não tenha dúvida disso aí. De fato, você tem toda a razão. O CSA, desde o ano passado, não consegue ir para o quadrangular final, e por conta disso, não foi esse ano para a Copa do Brasil e também não foi esse ano para o Campeonato Nordeste. Então, tivemos aí um Campeonato Nordeste hoje, como o único representante do estado hoje é o CRB no Campeonato Nordeste. É uma pena, que a gente sempre enaltece muito os campeonatos do Nordeste, aí, principalmente pelas rivalidades, pelos clássicos regionais e tal, e nesse caso os nossos clássicos não terão clássicos estaduais, serão clássicos sempre regionais, interestaduais, vamos dizer assim. Em relação ao Asa, de fato, o Asa tem crescido bastante, é o terceiro ano seguido chegando na final conosco, é um time muito forte, é um time valente, é um time que tem crescido. O Rogério, que é o presidente do Asa, meu amigo, o cara que tem feito um trabalho brilhante no Asa, e de fato ter um representante do interior lutando sempre pelo título aí, isso enaltece o futebol alagoano como um todo. Então, parabéns ao Asa, parabéns ao interior de Alagoas aí, que sempre tem representado aí, tá ficando aí quase como o maior clássico de futebol alagoano, não sei, bem Asa, viu, agora? Presidente, e em cima disso, é até interessante que o senhor toque nessa questão das rivalidades. Como é a relação institucional hoje do CRB com o CSA? Como vocês têm pensado o futebol alagoano? E ainda mais nesse momento que o CSA teve o ex-presidente Rafael Tenório, acabou renunciando ao posto. Como é que você vê essa relação com o seu maior rival hoje? São dois viés. A gente olha de forma dupla até. Primeiro, se olhar pelo futebol alagoano, é péssimo. A situação do CSA está nessa situação, é muito ruim para o futebol alagoano. Se você imagina que o futebol, o Estado, a federação, ela pontua de acordo com seus associados no ranking nacional, melhorando vagas, aumentando vagas, participações, tendo só o CRB puxando, fica muito difícil. É necessário realmente você ter mais um clube, mais dois clubes aí, pontuando, puxando em todos os campeonatos. Eu estou falando do Campeonato Nordeste, estou falando na Copa do Brasil também, e nos campeonatos brasileiros também. Então, você ter clubes de Alagoas nas competições, ela favorece o Estado como um todo. Um puxa o outro, não tem como, um puxa o outro. Infelizmente, o CSA está numa maré muito ruim, está muito difícil a situação. Institucionalmente, eu tenho amigos no CSA, eu tenho vários, os presidentes são meus amigos também. O Omar, que faleceu, que era o presidente do CSA anterior, muito meu amigo. Rafael Tenório é meu amigo também, a gente brinca, a gente inclusive faz academia junto, eu resenho, eu respeito muito o momento de dificuldade que ele teve, mas a gente brinca, a gente faz parte da resenha. Eu acho que essa brincadeira saudável dentro do futebol a gente tem que perpetuar, a gente tem que alimentar isso.
A gente tem que acabar com a violência, tem que acabar com outro tipo de ação. Mas a brincadeira, a resenha, futebol tem graça por causa disso aí. Você tem que ter um amigo, bate aí, vamos tomar uma cerveja junto, vamos. Eu com camisa do CRB, ele com a camisa do CSA. Isso tanto faz. Eu tenho tantos amigos azulinos, não são inimigos. Nós temos adversários em campo, a gente torce por times diferentes, mas o respeito existe. O presidente do conselho do CSA, Cristiano Beltrão, meu amigo, um cara de bem, que eu gosto muito dele também. Miriam Monte, que é a vice-presidente do executivo, que agora talvez esteja interina, que a gente não entende muito como é que está, se já foi, se não foi, mas também tem um bom relacionamento. Então, institucionalmente, eu respeito muito o CSA, respeito a história dele. O CRB tem 112 anos, o CSA tem 111, então é uma disputa centenária, então é histórica. Talvez meus bisavós já vinham com essa rivalidade saudável e vai. Então a gente tem que respeitar essa história dos dois clubes aqui. Mas era muito importante para o estado de Alagoas que o CSA conseguisse, vamos dizer assim, estar hoje num patamar um pouco acima do que está hoje. Talvez aí se estruturar para estar na Série B também, lutando com o CRB também. Não que eu deseje isso não, tá? Estou dizendo isso não. Eu estou falando como torcedor do CRB, eu não desejo isso. Como representante do clube, como representante do estado, imaginando aí algo um pouco maior, pensando no estado, pensando na nossa federação, pensando no ranking nacional, eu acho que pensando inclusive em patrocinadores, pensando em rivalidades que quando um puxa, o outro puxa, desculpa aí, renda em campo, eu acho que a gente, com certeza, a gente sente muito a falta dele estar hoje no nível que nós estamos. Presidente, você falou aí sobre essa questão de rivalidade, de resenha, mas também de violência, e a gente passou nessa Copa do Nordeste de 2024 aquela situação da tentativa de homicídio, né, dos torcedores organizados do esporte contra a delegação do Fortaleza, soltando bomba dentro de ônibus e tudo mais. E infelizmente também nos clássicos alagoanos, nos últimos anos, vem acontecendo alguns episódios também não tão graves, mas de violência, né, de conflito entre torcedores. E eu queria saber a sua opinião pessoal, como é que dá para resolver essa situação, amenizar, diminuir, se os clubes devem ser responsáveis, se a polícia deve trabalhar melhor para identificar. Qual seria, na sua visão pessoal, uma dessas soluções para tentar com que o futebol não se torne um campo de violência? Welson, nós estamos aqui em Alagoas trabalhando em conjunto com o Ministério Público e com a Polícia Militar, Polícia Civil e com o Judiciário, para coibir as ações que eu só discordo de uma fala sua. Não são torcedores, esses aí são bandidos travestidos de torcedor, são bandidos que não estão ali preocupados se o clube ganha, se o clube perde, não, eles estão ali para fazer o dele. Realmente é uma facção criminosa. Essa turma tem que ir para a cadeia, de fato. Não tem apoio do clube, não tem apoio da nossa diretoria. Isso, inclusive, afasta o torcedor de campo. O que aconteceu com o esporte, aí eu estou falando como instituição, o esporte é uma vítima desses torcedores. Tem que haver um trabalho seríssimo, integrado das polícias, para que prendam esses bandidos, saindo realmente do estádio. Na hora que houver um controle maior e a gente conseguir fazer, vai ser muito bom e vai permitir que as famílias voltem ao estádio. Então a gente precisa acabar com isso, banir isso aí. Esses torcedores não têm apoio nosso, não têm apoio da nossa diretoria, e quem perde é o próprio clube, o clube perde. Infelizmente, a gente é tão vítima quanto todos dentro desse processo. Então, eu acredito que fortalecer o policiamento, fortalecer as investigações. Hoje você tem, no estado de Alagoas, hoje, alguns integrantes das organizadas CRB e CSA estão na cadeia. Um trabalho muito bom feito pela polícia, identificou e colocou na cadeia. Eliminou e a gente está coibindo qualquer tipo de violência, incitação à violência. Eu acho que a gente tem que partir para isso aí. Eu acredito nesse trabalho. Não é só conscientização, não. Infelizmente tem que ter um pouquinho de austeridade. Presidente, a gente está falando bastante da relação com o CSA, com a federação, com o poder público nessa questão da criminalidade, e tem também a relação do CRB com outros clubes a nível nacional. O CRB faz parte hoje da Liga Forte União, que vendeu 20% dos direitos comerciais pelos próximos 50 anos
relacionada à transmissão do Campeonato Brasileiro, e a equipe regatiana vai receber um aporte de 1 bilhão e 200 milhões de reais e, no total, nos próximos 18 meses, 2,6 bilhões. Como é que o CRB hoje atua dentro dessa tentativa de construção da Liga do Futebol Brasileiro? Alguns clubes pensarem só neles, o futebol não vai crescer nunca. Se você imagina que somente 5, 6 clubes devem ser campeões, acabem os campeonatos, faça um campeonato somente dos 6, e todo ano você vai ver o que vai acontecer com esses 6, eles vão sumir. Para isso tem que haver a rivalidade que a gente estava falando, para isso tem que haver um equilíbrio financeiro, um fair play financeiro. Não justifica você ter clubes com orçamentos anuais de 1 bilhão e ter outros clubes na mesma série com um orçamento de 70, 80 milhões. 10 vezes, 12 vezes menos. Não justifica. Não dá para você buscar ter um equilíbrio. Então, a premissa básica da Liga Forte União foi justamente essa sempre. Uma divisão mais harmônica, tanto na Série A como na Série B, permitindo um pouco mais de equilíbrio para os clubes, permitindo que os clubes consigam disputar um pouco mais. Então, hoje, quando eu vejo aí um bloco saindo e fechando diretamente com a Globo, isoladamente já até 2029, me entristece bastante, porque esses clubes aí não sabem o mal que estão fazendo para o futebol brasileiro. Estão pensando unicamente no seu umbigo. Então é muito triste isso. Precisam sentar, a gente precisa rever. É necessário sentar na mesa para dividir o bolo, para que a gente venda em conjunto. Enfraquece bastante na hora que você tem um bloco vendendo separado do outro. Deveríamos estar juntos, unidos, trabalhando para que a venda permitisse alavancar recursos para todos os clubes e não apenas para uma minoria, porque isso aí apenas traz um abismo que já existe financeiro entre alguns clubes e você afasta até o torcedor. Não adianta, todo ano você vai, é A, B ou C campeão, e aí? Não acontece mais nada? Precisa ter esse equilíbrio, a gente precisa voltar a ter isso aí. Então, esse fair play financeiro, ele permite isso aí. Então, os blocos deveriam se juntar, a gente trabalha muito para isso aí, faço parte da comissão da Liga Forte União, representando a Série B. Os representantes sou eu e o presidente João Paulo do Ceará, além do Júlio do Avaí. Nós três fazemos parte de um grande bloco representando a B, mas lutando muito, sabendo de toda a dificuldade. Temos dificuldades, inclusive, esse ano, com algumas instabilidades relativas à continuidade do nosso contrato para 2024, 25 e 26. Isso tudo traz um pouco de insegurança para todos nós, traz um pouco de preocupação. Como é que se faz um planejamento sem entender realmente onde é que você pisa e o que é que você pode fazer. E como você pode, principalmente, comprometer o seu orçamento sem estar pisando no abismo, né? Abrindo uma porta aí para um endividamento do clube. Então, isso nos preocupa bastante. Então, eu espero que a sensatez venha à tona, que a gente consiga juntar e que quem compre, quem venda, consiga sentar na mesa e fazer algo para o crescimento do futebol. Senão a gente vai estar matando a nossa galinha dos ovos de ouro. Eu acho que todo dia tem alguém querendo que a galinha morra. E se ela morrer, não tem mais nem ovinho, não tem. É verdade. Acho que a gente tem um exemplo de uma liga que deu certo no Brasil, talvez a única em todos os tempos, que seja a Liga do Nordeste, né? A gente vai para... Esse ano faz 30 anos da primeira edição da Copa do Nordeste, sempre com sucesso de público, sucesso de renda, sucesso desportivo mesmo para as equipes. Recentemente teve alguém que cresceu o olho, né? Que foi a questão do esporte, que queria ganhar mais e desistiu da competição, mas depois voltou a disputar, porque sabe que é realmente muito importante. Você acha também que falta um pouco dessa união, um pouco dessa sensibilidade dos clubes de querer que haja um crescimento em massa e todo mundo fica naquela vaidade de querer mais para si e acaba um clube se afastando do outro por conta dessa situação, presidente? Eu tenho certeza disso. Se houvesse um pouquinho mais de bom senso de alguns clubes entendendo aí a necessidade de um crescimento em bloco, e o crescimento em bloco
Não quer dizer que se eu ganho 10, eu vou ter que dividir o bolo para eu ganhar 8, não. Não. Provavelmente, se juntar, você vai conseguir ganhar 12. Mas o outro que ganhava 1, 2, vai ganhar 6, 7. Então, você diminui o abismo, você junta mais um pouco o recurso, dá um pouquinho mais de condição, de competitividade. Você iguala mais as forças, mesmo sabendo que quem ganha mais vai continuar ganhando mais e quem ganha menos vai continuar ganhando menos. Mas você diminuir um pouco esse tamanho dessa distância, ela permite sim que um bom gestor, porque o futebol ele é apaixonante, e principalmente porque mesmo tendo recursos abissais, não é garantia de vitória. Só tinha uma maneira da gente garantir, por exemplo, esse ano a Série B para o CRB, que é um grande sonho da nossa torcida. São 30 edições da Série B, desde 94 até hoje, é a 30ª edição, desde que se criou a Série B. Só tinha uma maneira da gente garantir o acesso à Série A. Passamos 4 vezes na Série C, e essa é a 26ª participação nossa na Série B. Só teria uma maneira da gente garantir o acesso esse ano para a Série A. E não é dinheiro que eu estou falando. É se só fossem 4 participantes. Aí eu garanto a você que a gente subiria. Mas o futebol não é assim. O futebol, tendo clubes com mais recursos, tendo clubes com mais estrutura, às vezes vem aquele comendo pelas beiradas e sobe, não tem o que fazer. Então o futebol é apaixonante por conta disso. Então, dar um pouquinho mais de equilíbrio, permitir que aquele clube mais estruturado comece a receber um pouquinho mais de recursos, diminuir essa distância, vai permitir sim que aquele clube que está, mesmo com orçamento bem abaixo, mas não tão abaixo, não é um abismo mais, ele com uma boa gestão, ele com um bom trabalho de planejamento a médio e longo prazo, ele consiga sim alguns objetivos aí, e de vez em quando vai pingar aí algum título, vai pingar um acesso, vai pingar uma posição que normalmente ele não estava conseguindo almejar. Então, estou dando, por exemplo, como um exemplo aí, o próprio CRB. CRB, no primeiro ano da minha gestão, há 3 anos atrás, nós jogamos a Copa do Brasil e pegamos na terceira fase. Nessa vai haver sorteio dos 32 clubes, 16 do pote 1, 16 do pote 2. Pegamos o Palmeiras e eliminamos o Palmeiras. Perdemos do Palmeiras aqui em Maceió, de 1-0, e fomos no Allianz Parque e vencemos o Palmeiras de 1-0 lá. Fomos nos pênaltis e vencemos nos pênaltis. Então, mesmo com o poderio financeiro que o Palmeiras tem, mesmo com o poderio estrutural do Palmeiras, o futebol traz essas surpresas boas, que dão essa pitada, dão esse tempero tão gostoso ao nosso futebol, tão apaixonante. Então, diminuir esse abismo financeiro não vai ser garantia de que esses clubes que estão lá embaixo vão subir, não é sinônimo disso, não. É sinônimo apenas de que haverá um pouquinho mais de disputa, haverá um pouco mais de equilíbrio, e quem ganha com isso aí é o torcedor. Quem ganha com isso é a imprensa, quem ganha com isso aí é a mídia, porque de fato essa rivalidade ela aflora o ânimo. Um jogo bem disputado aqui, por exemplo, no Rei Pelé, se a gente estiver brigando por alguma coisa, enche a casa. Se não estiver brigando por nada, o torcedor às vezes não vai. Então, é necessário a gente incendiar isso aí. Então, o torcedor é movido por isso, é movido pela paixão, é movido pelo incentivo emocional disso tudo. Então, trazer um pouquinho mais de equilíbrio financeiro trará, sim, com certeza, novos ares ao futebol brasileiro, que só quem tem que ganhar é o futebol, quem ganha mesmo é o futebol brasileiro. Ganha com tudo, com essa rivalidade e principalmente com o público enchendo os estádios e ajudando nas contas do clube também. Presidente, pensando a curto prazo, o que há de concreto na mesa dos clubes da Série B, pensando na transmissão da competição, e se o fato da Libra já ter assinado com a Globo pressiona a Forte União de alguma forma? Vocês se sentem pressionados? Então, na realidade, Série B, nós temos até 2026 um contrato com a Brax, vigente. Estamos em negociações, em tratativas com a CBF e com a própria Brax, para tentar entender aí algum desejo de resolução desse contrato e entender como ficaria nosso 24, 25 e 26. Então, a gente tem essa tranquilidade. Acho que os blocos comerciais vendendo em separado, principalmente da Série A,
é prejudicial para a Série A. A Série B não, ela está sendo vendida em bloco, em conjunto. Então, o que foi negociado na Libra foram os direitos da Série A e não da Série B. E aí eu pergunto, onde ficam os clubes da Série B da Libra? De que forma ficam? Como se posicionam? E eu não posso responder por eles. Mas eu estou falando aí de Guarani, Ponte Preta, Ituano, Novo Horizontino, os paulistas todos estão lá. O Brusque, que ainda não está lá, mas também não está cá. Então tem alguns clubes que eu fico pensando, e aí, como ficam esses clubes? Né? Na hora que a Libra vai e negocia a Série A e alija eles do processo. Então é preocupante, lógico que é preocupante. Então acho que essa venda antecipada, sem juntar, eu acho que foi muito ruim para o futebol brasileiro, e tanto para quem vendeu, como para quem comprou. Porque quem comprou está achando que comprou e está fazendo um bem, na realidade está cavando a sepultura. Está cavando a sepultura do futebol brasileiro. Está ajudando o futebol brasileiro a afundar. Então não ajuda em nada, isso não ajuda em nada, não soma dentro do processo. Soma quando todo mundo estiver junto e realmente estiver remando para o mesmo lado. Ganham todos. Presidente, voltando um pouquinho agora para a questão do campo, né? Ontem, ano passado, o CRB até a parte final ali da Série B estava buscando ali o acesso, né? Acabou não conseguindo, perdeu um pouco de fôlego. E aí uma das suas atitudes para tentar fazer com que isso não aconteça, para que ele vá até o fim buscando o acesso em 2024, foi tentar baixar um pouco a média de idade. E eu queria saber como é que como foi esse processo de chegar a essa conclusão, qual foi a influência do Daniel Paulista e como é que você conseguiu encaixar o Anselmo Ramon aí também nesse processo, né? Porque ele é um dos mais experientes, já é ídolo do clube e acabou ficando e vai liderando a garotada nesse bom início de temporada da equipe regatiana. Ellison, na realidade, se tivesse uma receita de bolo prontinha, ou uma receita prontinha para garantir o acesso, eu compraria essa receita. Mas não existe. Você às vezes tem clubes que sobem com elenco totalmente experiente, um elenco mais velho. Tem outros que sobem somente com a garotada. Tem clubes que botam muito dinheiro e sobem, tem clubes que botam muito dinheiro e não sobem. Então não tem uma receita. A gente está aprendendo bastante. Nosso terceiro ano, a gente vai agora para o quarto ano da Série B. Fizemos boas campanhas. O primeiro ano, inclusive, batemos na trave. É uma pena muito grande não ter subido. Acho que ficamos lá no final por 2 pontos, 3 pontos do acesso, no máximo aí, mais ou menos. O segundo ano, acho que a gente fez 50 pontos e o ano passado, salvo engano, 57. Ficamos a 4, 5 pontos também do acesso. Mas foi um início trágico. O ano passado teve um início trágico. De 8 partidas, a gente perdeu 5, empatou 2 e ganhou 1. Então fizemos 4 pontos em 8 jogos, o que foi determinante aí para a gente ter que mudar comando da equipe. Não era por qualidade do treinador, não, que às vezes ele não consegue mais extrair, às vezes o grupo perdeu, o Lhame perdeu a ligação que tinha com o seu treinador e aquilo não volta mais. O ano passado, nesse período, Wellington, a gente estava com o Humberto Lousa aqui e o clube talvez tenha tido a maior sequência de invencibilidade nos últimos anos. Salvo engano, foram 19, 20 partidas de invencibilidade. Fomos campeões invictos depois de 37 anos. Fizemos uma baita de uma Copa do Brasil também. Perdemos nossos pênaltis na terceira fase para o Atlético Paranaense, lá na Arena. Ganhamos aqui. Lá estávamos ganhando até 35 do segundo tempo. E, de repente, inicia-se a Copa do Brasil, o Brasileirão da Série B. E vem um desastre desse aí, nos levando aí a vice-lanterna. Então, não tem uma receita. Mas, quando a gente vai iniciar com o treinador, e aí sim, o Daniel aí, apesar dele ter passado uma lacuna fora do clube, é o terceiro ano dele conosco, ele acho que em maio ele está fazendo um ano conosco. Terminando o ano, fechamos a sequência desse, e aí sim, olha, vamos ver o que a gente consegue fazer para o ano que vem. Quais são as nossas apostas? Quais são nossos erros? Porque ninguém muda para errar. Você muda para acertar. Ninguém muda um atleta para trazer um outro achando que vai ser pior do que o que você tinha. Se fosse pior, você mantinha o que tinha. Então, toda contratação que você faz, e não é garantia de dar certo, toda contratação que você faz é para dar certo. Quem é que faz contratação para dar errado? Eu fiz uma contratação para trazer um jogador para dar errado. Quem pensar assim, precisa se internar. Que a gente
faz um trabalho para poder melhorar, mas não é receita. E às vezes aquele atleta que você traz achando que deu certo, vai dar certo, dá errado, ou vice-versa. Então, às vezes aquela aposta dá errado e às vezes aquela aposta dá certo. Então não tem receita. Mas um dos pedidos do Daniel foi para diminuir bastante realmente a idade do elenco. A gente baixou a idade. Ele entende que a sequência de jogos, jogando a cada 3 dias, viajando, vai, volta, tal, ela vai ajudar, e de fato ajuda. A juventude, ela permite um pouco mais desse desgaste físico, né? O atleta sente menos. E o ano passado a gente tinha um elenco muito mais velho na maneira de dizer, né? Um elenco muito mais rodado, com jogadores acima de 30 anos aí, bastante. Talvez o elenco mais experiente, vamos dizer assim, da Série B toda fosse do CRB. Não necessariamente precisariam ser os titulares, porque você tinha alguns atletas que poderiam assumir a titularidade, mas às vezes a experiência conta, e tendo ele ali no banco, o treinador faz uso dele. Esse ano foi uma busca, de fato, trazer algumas apostas boas, tá? Alguns jogadores mais jovens, trazer a jovialidade, permitindo que a gente consiga traduzir isso em resultado em campo, com velocidade, com lesão, com menos lesão no caso, com mais força e vigor físico, que a Série B é muito pegada. Então, tem o dedo do treinador sim, tem pedido do treinador sim, passa evidentemente pelo departamento de futebol, departamento de análise nosso, e a gente continua trabalhando, entendendo quem é que a gente trouxe que rendeu o suficiente, tem outros atletas, e outra coisa, às vezes tem atleta que tem um histórico maravilhoso, você traz ele para cá, para o seu clube, e ele não rende com o treinador, ou vice-versa. No ano passado você tinha um Auremi, por exemplo, nosso capitão, Humberto Lousa. Sai, o Auremi se lesiona, na época que o Daniel chega, Daniel vai e coloca o Falcão para assumir a titularidade, nunca mais o Falcão saiu. E o Auremi, que era o capitão do time, titular absoluto, tinha jogado inclusive na Série A anterior com o Goiás, vai para o banco, fica no banco. E não consegue mais tomar a posição. Mas é falta de qualidade do Auremi? Não, de forma alguma. Apenas no entendimento do treinador, quem se adaptava mais ao estilo do treinador era o Falcão. Então hoje sai o Auremi, hoje o Auremi é capitão, salvo engano, da Chape. Estou até na dúvida se ele está na Chape aí. Mas está seguindo carreira. Então, às vezes o atleta que rende aqui não rende acolá, o que rende lá não rende aqui. Então, a gente vai ter sim algumas apostas que fizemos, algumas contratações que nós fizemos, entendendo se é melhor, que não vai render. E outras que você nem imaginava tanto que vai render, faz parte. Agora, trazer juventude esse ano foi sim o dedo do Daniel Paulista, e foi uma das ideias nossas para um ano com 4 grandes competições. CRB joga o Campeonato Alagoano, Copa do Nordeste, Copa do Brasil e a Série B. Então a gente precisava ter com um calendário muito cheio, muito forte desse aí, ter um pouquinho mais de jogadores mais jovens que aguentem esse tranco aí. Presidente, sobre Série B, o CRB está desde 2015 disputando consecutivamente a competição, né? Vai para a 10ª edição seguida desde que voltou da Série C do Campeonato Brasileiro. Para o Mário Marroquim, pessoalmente, isso é um motivo de orgulho ou já está incomodando porque esse acesso não está vindo? É um motivo de cobrança. É um motivo de cobrança, mas não só por conta desses 10 anos, Matheus. Principalmente pelo fato que eu lhe disse antes. São 30 anos que existe a Série B, desde 94, que houve uma seletiva, e a gente criou a Série B, não nesse formato exato, 2002 foi que criou-se, vamos dizer assim, os pontos corridos, mas ela, de fato, a Série B e a Série A foi dividida em 94, e há uma cobrança imensa da torcida, principalmente a partir do momento que o CSA subiu. Porque o CSA, vamos dizer, estava alijado do cenário nacional. Então, nem a Série A, nem Série B, nem Série D. Era um time fora de série, literalmente falando. De repente vai para D, para C, para B e para A. Isso aí impulsionou uma cobrança gigante em cima da diretoria do CRB. E não pesa na minha cabeça, nem pode pesar na minha cabeça. Eu só posso responder pelos 3 anos. Eu sei que são 3 anos que eu estou hoje na gestão, que a gente está sempre batendo na trave, que a gente está fazendo belas campanhas, está quebrando alguns tabus, alguns recordes, está conseguindo fazer boas participações. Campeonato Nordeste, fizemos a melhor participação nos últimos
nos últimos 20 e tantos anos, fizemos uma das melhores campanhas no Campeonato Nordeste. A Copa do Brasil, também fizemos a melhor campanha da Copa do Brasil, fizemos a maior pontuação na Série B, ou seja, eu tenho sim uma cobrança do torcedor e tenho que entender, porque o torcedor está ansioso por isso. E tem mais um detalhe, a gente cria uma expectativa muito grande quando você monta um time forte. Se você não tem um time forte montado, não gera-se expectativa. Então, vou dar um exemplo do que eu estou falando, Campeonato Alagoano, aqui. Com todo respeito a todos os demais concorrentes nossos. Eu vou falar do time que foi rebaixado esse ano, tá? Por todo respeito. Cruzeiro Alagoano, Cruzeiro de Arapiraca. Qual era a expectativa do torcedor do Cruzeiro imaginar do Cruzeiro ser campeão alagoano? Qual era a pressão que existia? Nenhuma. Não tinha pressão. Porque ele sabe que não tinha expectativa a ser gerada com o elenco daquele. Mas ao CRB não. E aí eu estou trazendo por analogia para a Série B. Esses últimos 3 anos nós montamos equipes fortes. Estamos trazendo jogadores de renome nacional. Estamos conseguindo reter talentos. Estamos conseguindo manter sempre uma espinha dorsal do ano anterior. Então isso tudo traz para o torcedor uma esperança muito grande. Então ele já inicia com um campeonato alagoano bom, com um campeonato nordeste bom, com a Copa do Brasil boa. O que é que ele espera da Série B? Acesso. E se ela não vem? Se ela não vem, gera o quê? Gera frustração. Então essa frustração, ela é gerada e ela é extremamente proporcional ao nível de qualificação técnica que você tem. Então se o torcedor sabe que você pode e que você tem um time para isso, ele vai exigir mais. Então eu entendo isso aí faz parte do torcedor, ele está no direito dele de cobrar, e eu como torcedor, ninguém quer subir mais do que eu. Meu desejo seria esse, eu sonho e acordo, durmo e acordo pensando aí em a gente subir para a Série A, fazer um belo campeonato aí, e prestigiar aí, e parabenizar não, e dar de presente a essa nossa nação regatiana aí, esse tão sonhado acesso, que ele virá, está bem maduro. Isso aí não é dito por mim não, é dito pelo mercado inteiro que conhece da bola aí, todo mundo sabe que o CRB está chegando perto. Então, espero aí que esse seja o nosso ano, espero que a gente consiga, né, que os deuses de futebol, Deus nos ajudem a passar esse ano aí, sabendo que é um ano também muito difícil, assim como os demais, não tem ano fácil não. Mas se der tudo certo, a gente sobe, porque a gente está montando um time competitivo. Então eu tenho expectativa sim, e o torcedor pode esperar um time bastante competitivo sim. E o senhor, presidente, acredita que o CRB, caso suba, consiga em 2024 o acesso? O clube já possui uma estrutura não só de time de futebol, mas financeira, estrutura física, toda a estrutura para bater numa Série A e não voltar, como aconteceu com o rival? Ou você acha que o CRB já está pronto para chegar na Série A e ficar por lá, fazer de lá sua casa? É uma boa pergunta essa sua, é uma boa colocação. Talvez no primeiro ano, em 2021, e hoje, prestes a iniciar o meu 4º ano de mandato, completando 3 anos agora, eu entendo e consigo enxergar hoje com um pouquinho mais de claridade que talvez não estivéssemos prontos estruturalmente para um acesso. E talvez se esse acesso viesse, o decesso viesse em seguida, e talvez, além da queda, tenha um coice. Então você pode descer, inclusive, com algumas mazelas, descer com algumas dívidas, descer com alguns problemas estruturais e financeiros, que possa comprometer, inclusive, a saúde do clube na frente. Hoje eu entendo que a gente está muito mais estruturado, o clube hoje está realmente em outro patamar de estruturação para os atletas, estruturação física, de pessoal também, equipamentos, a parte médica, a parte de nutrição, fisiologista. Ou seja, o clube hoje ele está muito mais redondo do que ele estava antes, inclusive no início da nossa primeira gestão. Ele tem avançado bastante. Tenho certeza que um acesso hoje vindo permitiria-se sim, Welson, que a gente brigasse na Série A para permanecer, como fez o Fortaleza, como está fazendo o Fortaleza. Né? Lógico que também na Série A só tem um jeito de você não cair, se você jogar somente com 4. Aliás, jogar com 16, aí não cai nenhum. Mas tem 24, cai como foi o Santos esse ano. Então, caiu, tem que cair um, não tem o que fazer. Aliás, tem que cair 4. Então,
mas espero sim que a gente consiga subir e consiga brigar sempre na parte de cima, porque a gente criou sim uma estrutura, e não só uma estrutura de clube como campo e tudo mais, não. A gente está criando uma estrutura extra-campo. A nossa divisão de base hoje, ela permite que a gente está fazendo um trabalho belíssimo na divisão de base. Daqui a pouco a gente está pipocando menino aí no Brasil todo. Daqui a pouco a gente está trazendo, inclusive para a Série A, garotos que estão hoje na nossa base, e a gente começa a criar um outro tipo de receita, porque esse viés de só contar com esse recurso, isso não vai para frente. Qualquer clube que queira crescer de forma equilibrada e sustentável, ele tem que produzir os seus atletas. E o CRB está começando a fazer isso aí, a gente está começando a colher os frutos agora, está muito longe ainda do que a gente deseja, tem uma caminhada muito grande por aí, mas em 3 anos a gente hoje consegue já nas nossas categorias sub-15, sub-17, sub-20, já começar a fazer bonito, fizemos bonito na Copinha, e tem vários atletas desse aí que já estão começando a ser emprestados para o Brasil todo. Daqui a pouco a gente vai começar a montar parte do nosso elenco saindo da nossa base, e aí sim dá condição de você fazer um nível de investimento até maior, pontualmente trazer alguns jogadores, vamos dizer assim, fora da curva, né? Porque sobra dinheiro. E agora a gente vai falar de Copa do Nordeste, o torneio regional mais importante do Brasil, a mais importante competição do primeiro semestre do calendário nacional, e o Galo de Campina está lá buscando essa conquista inédita para sua galeria. E aí, presidente, eu pergunto, o que seria uma boa campanha para o CRB na Copa do Nordeste? É claro que o título seria o grande objetivo da equipe, mas para o CRB, uma Copa do Nordeste satisfatória seria ir até onde? Matheus, você respondeu já, eu queria o título. Eu quero a orelhuda. Você já iniciou sua pergunta com a minha resposta já na ponta da língua. Então eu desejo o título sim. Acho que estamos preparados para um título. Não vejo receio em jogar aqui em Maceió com adversários. A gente, lógico que você joga fora e perde, joga fora e ganha também. Jogamos com Fortaleza esse ano, que é um grande clube hoje no nível de Série A, e vencemos aqui em Maceió. Também jogamos com Bahia aqui e perdemos. Mas eu acho que a gente pode sim buscar uma posição, primeiramente aí, em primeiro ou segundo, que é o meu grande desejo, tá? No nosso grupo. Temos possibilidades disso, a gente tem uma sequência interessante aí, e isso vai favorecer. Eu acho que a gente pode lutar por algo maior, e conseguindo aí nessa reta final esse objetivo aí, é possível que a gente consiga fazer os nossos jogos em casa. Se isso acontecer, a gente tem tudo para fazer uma grande final. Lógico que você tendo clubes como o Bahia e o Vitória e o Fortaleza numa Série A, o patamar financeiro deles é um patamar superior do CRB. Mas foi aquilo que eu disse no início da entrevista. Às vezes o dinheiro não resolve, tá? Mas conta, você tem alguns atletas diferentes aí. Mas eu tenho desejo sim de conquistar a orelhuda aí, é um sonho da nação regatiana aí também. Acredito eu que se pudesse escolher aí entre subir ou puxar a orelhuda, eu preferia subir, tá? Mas fazer uma campanha para estar entre os 4 do Campeonato Nordeste ou ir para uma final do Nordeste hoje era um sonho bem palpável, tá? Não é fácil ser campeão, mas quem sabe aí ir para a final do Campeonato Nordeste já era um bom tamanho para a gente, mas eu não queria ser vice não, eu queria ser campeão. A gente fez essa mesma pergunta para o Marcelo Paz, antes de passar a bola para o Ellison, e ele deu também todas as metas, digamos assim, do Fortaleza, né? Ele não cravava o título, mas, pô, quero ser finalista da Copa do Nordeste. Aí a gente está fazendo esse exercício aqui com os participantes, né, Ellison? Exatamente, é uma competição que, sem dúvida nenhuma, é o principal torneio do primeiro semestre do país, né? E aí eu queria saber também do Mário se a Copa do Nordeste serve como, entre aspas, apesar de ser um título cobiçado por todo mundo,
mas se serve também como um laboratório, entre aspas, para a Série B do brasileiro, né? Porque aí você enfrenta Fortaleza, enfrenta Sport, enfrenta vários times de camisa pesada, e isso dá para tirar aí o que é que dá para esperar do CRB numa Série B por conta dessa participação na Copa do Nordeste, quando enfrenta grandes adversários? Não tenha dúvida, Matheus, não tenha dúvida, principalmente porque você começa a ter uma sequência de viagens mais longas, a própria Série B ela tem isso aí, né? Você joga com adversários fortes fora de casa, e o Campeonato Nordeste ele tem também esse viés de ter essas viagens e você jogar, evidentemente, com alguns grandes do Nordeste também. Então, isso traz para a gente, com certeza, experiências e um laboratório muito grande para entender, inclusive, quem é que dentro do nosso elenco não está, vamos dizer assim, se encaixando e precisa ser remanejado, e quem precisa trazer. Então, dá essa condição, sim, não tenha dúvida disso. Eu acho, inclusive, mais forte e mais difícil o Campeonato do Nordeste até do que a Série B, vamos dizer assim, adversários, porque na Série B você pega todos os clubes de Série B, né? No lá e lô, joga em casa e tal. Campeonato do Nordeste não, Campeonato do Nordeste você tem time de Série A, você tem time de Série B, vários, Série C e Série D, mas você enfrenta também no Campeonato Nordeste, enfrenta viagens longas, às vezes campos não tão bons, então isso tudo são elementos e temperos que dificultam bastante, mas eu gostaria muito de fazer a final do Campeonato do Nordeste. Presidente, com base no que vocês têm observado, junto com o Daniel Paulista, o departamento de futebol, análise de desempenho, pensando aí para a sequência da temporada, essa reta final aí de Copa do Nordeste, Série B do Brasileiro, quantas contratações o torcedor regatiano pode esperar daqui para frente? Matheus, nós tínhamos a cultura vindo aí não somente de uma gestão anterior do ex-presidente Marco Barbosa, mas eu estou falando de uma sequência bem maior, de anos, talvez aí desde o ano 2000, iniciar um campeonato alagoano, vamos dizer assim, com um elenco um pouco mais enxuto, com um elenco menos qualitativo, e ao término dos 3 meses você começava a montar um time já para a Série B, para brigar na Série B, tal. O que é que eu tenho trabalhado nesses meus 3 anos aí? Eu tenho trabalhado para começar forte. Então, eu preciso desmistificar essa necessidade de dizer como era. Vai tirar quem, vai trazer quem? Vão trazer quantos? Então, não adianta, se for assim, não adiantava eu montar um time forte no início. Porque essa pressão, a gente recebe essa pressão do torcedor. A gente recebe essa pressão da imprensa. Então, pelo costume que se tem, vão trazer quantos para o campeonato da Série B? Era melhor, então, começar, vamos dizer assim, mais fraco, esperar terminar esse campeonato. Aí eu dizia assim, agora vem um pacote, vou trazer 5. Aí todo mundo, parabéns, muito bem. Mas não é assim que funciona. E não é assim o nosso modo de trabalho. A gente trabalha para tentar montar um time já forte no início e, evidentemente, fazer um baita campeonato alagoano, um baita campeonato do Nordeste e uma baita Copa do Brasil, que nos permite, inclusive, financeiramente, alavancar recursos que suprem até essa necessidade de você montar um time mais forte no início, que gasta mais. Se eu gasto mais, lógico, janeiro, fevereiro e março eu gasto mais, mas eu tenho de onde buscar recursos. Então, não necessariamente a gente iria para quantidade, e às vezes você inicia uma Série B já se o time encaixar de tal forma que a gente consiga ir, para que fazer contratação? Mas haverá contratação, não estou dizendo isso aí que não haverá não, estou fazendo só um contraponto para dizer que você não pode ter eu vou trazer quantos para a Série B? Realmente, só se a gente estivesse num desastre. Se eu estivesse dentro de um desastre, o time não deu liga de jeito nenhum, os jogadores não conseguiram jogar, eu tenho que reformular. Mas não é o caso. A gente está bem, a gente está bem nas competições. Passamos bem na Copa do Brasil, as 2 fases. Passamos bem no Campeonato do Nordeste, a gente está bem também. Campeonato Alagoano, a gente está fazendo a final. Então, lógico que tem 2 ou 3 peças que a gente entende que ou não estão rendendo o suficiente, e 2 ou 3 peças que a gente vai ter que trazer para substituir. Talvez aí umas 3 peças. Acabamos de trazer um atacante do Fluminense, uma jovem promessa do Fluminense,
João Neto, um atacante extremamente promissor, que a própria diretoria e próprio Daniel Paulista conversou com o Diniz referendou muito ele, então vem aí como uma peça importante para a gente, mas é mais um também aqui que fortalece o grupo apenas. Mas a gente entende sim que 2 peças virão. Não muito mais que isso, Matheus, por conta do que eu lhe falei antes. Eu acho que a gente monta um time forte no início para não ter que arrumar depois. Quem contrata muito agora é porque errou muito no início. Isso é fato. Presidente, você falou também dos seus resultados da sua gestão, né? Vai em busca do seu tricampeonato alagoano, fez a melhor campanha do clube na história da Copa do Brasil, também na Copa do Nordeste. Em algumas entrevistas, o senhor já avisou que não pretende ser candidato à reeleição. Isso aí pode mudar ou isso aí é definitivo realmente? Não, eu nunca disse que não pretendo. Eu disse que era precoce o tema. O tema era precoce. Eu acho que a gente, no final desse ano, ainda tem um ano ainda por vir, mas hoje eu quero lhe dizer que fatalmente a tendência é que dentro do nosso grupo, até porque eu sou o presidente, ou estou presidente de um grupo, mas eu sou de grupo, então a gente tem uma diretoria muito participativa que me ajuda bastante, sairá o presidente provavelmente, o nosso candidato à presidência, provavelmente desse grupo que estamos. E evidentemente é possível que seja eu sim, tá? Mas isso ainda é precoce, acho que a gente pode deixar isso para trabalhar no segundo semestre. Até porque os resultados do trabalho está sendo elogiado, o resultado dos trabalhos estão vindo. A respeitabilidade do próprio clube hoje é uma respeitabilidade grande no mercado, inclusive. Então, eu acho que a gente está no caminho certo, a gente está no caminho de crescimento do clube, de consolidação, de força. Não teria por que mudar o que está dando certo, né? Então, provavelmente será ou sairá da nossa diretoria o nosso candidato, e é possível sim que seja eu. Não estou descartando, não. Eu só acho que a gente entra numa discussão ainda precoce. Talvez daqui a uns 4 meses a gente comece a discutir isso aí, Welson. Este é Mário Marroquim, presidente do CRB, trocando uma ideia aqui no nossa resenha com a gente. Presidente, para a gente encerrar, a gente viu o CRB em 2021 muito perto do acesso, 22 e 23 fazendo campanhas também mais consistentes, ano passado uma campanha de recuperação. Qual foi o principal aprendizado desses últimos anos e quais erros o clube não pode repetir se quiser terminar a temporada na Série A? Acho que a gente não pode iniciar como a gente iniciou o ano passado, com a sequência negativa, porque o ano passado a gente correu atrás de uma recuperação dentro do campeonato. Sair aí com 4 pontos em possíveis 24 foi tenebroso e a gente realmente teve que correr atrás. Chegou inclusive a ficar 3 pontos do G4. Lá talvez aí na 33ª, 34ª rodada, ainda sonhamos ainda. Ou seja, se a gente não tem iniciado tão tragicamente, certamente a gente estaria naquele bolo ali do acesso. Então, não podemos iniciar com resultados negativos, com a sequência negativa. Talvez aquela falta daquele início avassalador tenha realmente sido muito ruim. Não podemos negligenciar a possibilidade, quando houver oportunidade de trazer alguém diferente, traga. Que às vezes a gente faz um esforço maior, mesmo não tendo a garantia de dinheiro ali e tal, mas vale a pena fazer algum tipo de investimento em alguns atletas que às vezes chegam para a gente com oportunidades únicas naquele momento, mesmo você estando com um grupo, vamos dizer, quase que fechado, mas você diz, isso aqui eu não posso declinar. Então, para quem quer subir, você tem que ter elenco, você tem que ter, acho que juventude, que a gente conversou um pouquinho antes, eu acho que a gente está corrigindo isso também, porque no meio do caminho às vezes falta gás pela sequência de uma Série B tão forte, e no final quem tem um time mais jovem, normalmente ele avança um pouco mais. Então a gente está corrigindo, mas não é a receita de bolo, foi o que eu falei no início. Então acho que a gente trazer juventude para o elenco e deixar alguma carta na manga para trazer algumas peças
tanto nessa primeira janela como na janela do meio do ano, é fundamental para quem quer subir. Esse é o grande aprendizado que a gente tira desses 3 anos e espero, de fato, que esse ano aí seja um ano diferente para a gente. Que a bola entre, que a gente consiga lutar sempre para estar dentro do G4 e, no final, saborear aí uma conquista do acesso para a Série A. Isso é o que eu espero. Presidente, só para a gente arrematar por aqui, você trouxe mais cedo que o CRB está num processo de estruturação, né, das suas categorias de base, que em breve estará colhendo os frutos e conseguindo colocar esses jogadores no time profissional. E aí, por isso, é obrigado, claro, o clube é obrigado a trazer muitos jogadores que são de fora da região Nordeste. E eu sou do João Pessoa, isso acontece muito por aqui, não sem precisar citar nomes, mas já aconteceu de o senhor contratar algum jogador com uma expectativa muito alta e ele se encantou demais com uma das mais belas orlas do Brasil e acabou não rendendo tanto por aí? Eu acredito que quando isso acontece, não necessariamente, vamos dizer assim, ele se encante com a orla maravilhosa aqui de Maceió, não. Eu acho que às vezes pesa um pouco a camisa. Eu tenho certeza que o jogador, quando chega, ele tem uma expectativa muito grande também de vestir a camisa do CRB, de ter o peso da camisa do CRB, e isso tem uma cobrança muito grande também. Então nós cobramos. Um dos pontos que eu acho que fazem parte da nossa gestão, que é um dos pontos, vamos dizer assim, que norteiam o nosso trabalho, é o equilíbrio emocional, o equilíbrio de tratar o atleta, tratar o profissional. Então, ele tem todo o respeito, nós temos muito respeito com os profissionais. Quando se tem que cobrar, se cobra. Quando não se tem um tapinha nas costas, tem uma amizade, tem muito bem, um parabéns. Então são as palavras mágicas, né? Obrigado, desculpe, por favor. Eu acho que isso existe dentro do nosso clube. A gente tem isso aí muito forte nas hostes da nossa diretoria. E a cobrança, sim, quando a cobrança não vem ou quando ele se empolga demais com as nossas praias, aí ele tem que sair das nossas praias e visitar outras praias, né? Então, porque cobrança tem. A gente tem um equilíbrio muito grande, como eu disse a vocês, eu acho que é um dos pontos fortes do nosso DNA, é o respeito com o atleta. Não tem grito, não tem, é um tom, até porque tem que ter um tom profissional muito grande dentro do clube. E a gente também sabe que o tempo do atleta, assim como o tempo do treinador, ele precisa ser dado. Às vezes o atleta não está rendendo e a gente vai tentando seguir para que ele cresça. Às vezes ele não se adapta direito, mas aos poucos ele vai tendo condição. Então, nós temos uma perpetuação, vamos dizer assim, do nosso grupo muito forte. A gente tem tendência a ter profissionais duradouros aqui no clube. Isso permite fazer um trabalho, evidentemente, a médio e longo prazo, com muito mais força. Então, nós somos contra essa rotatividade imensa de profissionais, tanto faz de atleta como estou falando de profissionais que compõem o nosso departamento de futebol. A gente gosta aí de realmente ter profissionais mais longevos dentro do clube e isso traz, evidentemente, um equilíbrio muito maior para todos e mais tranquilidade. Eles têm mais tranquilidade em casa com as famílias, entendendo que estão num ambiente mais tranquilo, mais estável. Então, tanto o jogador como o profissional. Mas se ele se empolgar demais com as praias, ele vai ter que visitar outras praias. Quem se empolgou também fomos nós, né, Ellison? Já estouramos aqui o nosso tempo, papo muito bom com o presidente Mário Marroquim, falando não só do campo e bola do CRB, mas também da parte administrativa e financeira. Um papo muito rico, presidente. Por isso, em nome do nosso futebol, a gente agradece a sua disponibilidade e deseja sucesso na caminhada regatiana na temporada. Fico feliz de estar com vocês aqui, fico feliz de estar passando um pouquinho mais de informações do nosso clube e como funciona aí o nosso futebol. E a nossa resenha está de parabéns aí por mais uma vez aí tá trazendo o futebol brasileiro e para a torcida brasileira aí essas informações, trazendo mais esse intercâmbio por esse esporte tão apaixonante que é o futebol. Muito obrigado aí e boa sorte para todos nós esse ano. Agradeço mais uma vez ao presidente Mário pela disponibilidade. Ellison, valeu demais, parceiro. Um abraço, Matheus, um abraço, presidente, obrigado aí pelo papo e a gente aproveita para desejar sucesso ao CRB no restante da temporada, né? Um futebol nordestino mais forte passa também pelo sucesso de grandes clubes, como é o caso do CRB.
Sem dúvida. Obrigado, Matheus. Nossa Obrigado resenha. Oi, Oi, Matheus. Vai lá. Somente Pode ir agradecer lá. ao Hélio e a você também. Eu agradecer aí aos dois aí pelo trabalho belíssimo de vocês aqui. Nós que agradecemos pelas palavras. O Nossa Resenha fica por aqui, mas na semana que vem, segunda-feira, 7h30 da noite, terá um novo convidado batendo um super papo com a equipe do Nosso Futebol, o canal da maior paixão nacional. Grande abraço, até a próxima! Tudo certo?